Algumas pessoas chegando agora, sejam bem-vindas. Vou recapitular aqui, tá? Porque tem 5 minutinhos que a gente começou, é bom que todo mundo pegue o fio da meada de novo. Hoje a gente vai falar sobre a emocionalidade na prática. O que que é a prática da emocionalidade? É quando eu aprendo a dar nomes aos meus sentimentos. O que que isso, como que a gente deveria ter aprendido sobre essa emocionalidade? Como que deveria ter sido? Lá na nossa infância, lá na nossa construção da nossa identidade, da nossa capacidade, do nosso merecimento, nós tínhamos que ter aprendido a dar nome às nossas emoções. Mas o que que aconteceu? Sabe o que que aconteceu? Na prática, foi assim: você chorava e sua mãe falava, engole o choro. Você reclamava de alguma coisa e o pai ou a mãe dizia assim: você não tem do que reclamar. Se você reclamar, eu vou te dar uma pilha de louça desse tamanho para você lavar, e você vai ver o que é reclamar. Você vai reclamar? Então tá, vou te dar uma havaiana aqui no bumbum para você ver o que que é motivo de reclamar, o que que é motivo de chorar. Você tá triste? Mas você não tem motivo para estar triste. Eu vou te dar um motivo para você ficar triste. Só que isso, ao longo do tempo, faz com que você aprenda a não externalizar suas emoções. Muito pelo contrário, que você aprenda a internalizar as suas emoções. E ainda tinha uma coisa que era muito pior, não sei se aconteceu com vocês, que é assim: homem não chora, que é o mesmo que dizer que homem não sente, homem não tem sentimento. E se ele chora, ele é um saco de batata. Se você reclama, você é reclamão. Se você é triste, você é um tristão. E toda hora parece que demonstrar um sentimento é tido como se fosse uma coisa negativa, uma coisa ruim. A gente não aprende sobre emoção na escola, a gente não aprende sobre o que é triste, o que é feliz, a gente não entende por quê, qual a causa, qual a razão, qual o motivo pelo qual eu fico triste, por que eu fico triste, por que eu choro? É porque eu tô sem meu brinquedo, mas por que eu tô chorando, né? Por causa do meu brinquedo. Só que isso não é tão claro, ou não tem um diálogo muito claro lá atrás sobre o que é a emoção. E primeiro, para vocês entenderem, gente, eu já falei aqui em outras aulas, a emoção tem ação no meio. Então, se você sente, você reage, tá? Se você pensa, você reage. Se você tem uma convicção a respeito de alguma coisa, você reage de acordo com essa convicção. Se você acredita, se você pensa, se você sente alguma coisa, você externaliza isso falando, gritando, xingando, é, indo para o banheiro chorar, ficando impaciente com seu marido, ficando impaciente no trabalho, gritando com o funcionário. Toda a sua emoção, ela se torna uma ação. Por isso que falam assim que a gente vive a flor da pele, quando a gente está sentindo alguma coisa negativa. Por quê? Porque isso se transparece na nossa pele a ponto da gente conseguir demonstrar para quem está do nosso lado aquilo que a gente está sentindo. Essa emocionalidade é o que nos faz, de fato, humanos. E aí vem aquela coisa, gente, eu quero ser melhor, eu quero ser perfeito, eu não quero sentir. Só que veja bem, sentir é bom. Ter sentimentos é bom. Ainda que seja tristeza, frustração, e a gente vai entender aqui nessa aula o que é cada um desses sentimentos. Mas é bom. Por quê, Malu? Por que você está falando para mim que o ódio é bom, a raiva é boa? Porque ela está te dando um sinal. E esse sinal, veja bem, é uma demonstração, é um indício de que você precisa organizar a sua casa. E para você organizar a sua casa, para você entender o que está acontecendo dentro de você, dentro da sua casa, sua casa, você precisa entender o que são as suas emoções, o que são os seus sentimentos. Muitos de nós temos sentimentos que nos acometem o tempo inteiro. Por exemplo, é do dominante sentir raiva, é do estável se sentir inseguro, é do conforme ter medo, é do influente ele ter o otimismo, mas se ele o maior medo dele é não ser reconhecido. Então, é aquela coisa, né? Ele teme a rejeição. O maior medo do influente é a rejeição. Então, se você já fez a sua aula de perfil comportamental, acabei de falar para você qual o seu maior medo, o dominante, o que ele mais sente.
que ele mais sente, melhor dizendo. O dominante é a raiva, o influente teme a rejeição, o estável a insegurança, né? Ele busca a segurança, e o conforme é o medo. Então, se eu tenho emoções que predominam em mim, eu já fico meio que ciente do que eu sinto mais. Mas isso não é um padrão, uma constante. Todos os perfis sentem raiva, é, todos nós temos emoções a serem resolvidas, tá? E a primeira que eu quero que vocês entendam é o que é a raiva. O que é sentir raiva? A raiva é quando você protesta, é quando você se sente inseguro com relação a alguma coisa. É quando você tá com alguma timidez ou alguma frustração dentro de você. Isso é contra algo ou alguém. E você exterioriza isso sempre que o seu ego se sente ferido. O que é esse ego ferido? Gente, o nosso ego é o nosso âmago. Ele quer ser perfeito, ele quer ser adorado, ele quer ser vangloriado. É a nossa maior briga. Muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Aí vem a nossa maior briga. Porque o ego, ele quer a glória, ele quer o aplauso, ele quer a perfeição. E tem a nossa humanidade, que vem nos mostrando que a gente tem que ser vulnerável, que a gente precisa aprender com os nossos erros, que nós não somos perfeitos, né? Como eu falei ontem, nós somos humanos. E para que a gente entenda a nossa humanidade, a gente precisa entender, mais do que nunca, a nossa imperfeição. Então, o que é a raiva? É quando eu protesto, quando eu estou inseguro, quando eu tenho uma timidez e quando eu estou frustrado com alguma coisa. O que é o ódio? O ódio é um veneno que você toma e acha que alguém vai morrer se você tiver com esse sentimento guardado dentro de você. E olha que coisa interessante. Eu tenho ódio em mim e muitas vezes as pessoas que não perdoam, que não abrem mão desse ódio, a gente inclusive tem 3 níveis de ressentimento. A gente tem a mágoa por si só, a gente tem a raiva e o ódio. Esses são os 3 níveis. E temos o pior nível de todos. Sabe qual é? A indiferença. A indiferença é o pior nível do ressentimento. É quando eu tenho ressentimentos acumulados, eu já externalizei minha raiva, eu já externalizei meu ódio e agora é indiferente o que essa pessoa sente por mim. Isso é o pior nível. Esse é o pior nível. É tanto faz se eu magoo ou não magoo, tanto faz se eu vou magoar ou ferir essa pessoa. Tanto faz se essa pessoa que eu guardo ódio, ela vai se frustrar, se prejudicar, para mim tanto faz. É quando chega naquele nível da indiferença, é o último nível. O ódio é o permanecer com raiva. Eu peguei essa frase aqui, que ela é bem interessante, diz: quando eu seguro essa raiva por um tempão, um tempão, um tempão, é como se eu tivesse dentro de mim um carvão bem quente, uma brasa bem quente. Eu guardo essa brasa com a intenção de que a outra pessoa se queime, mas na verdade quem se queima é o guardador dessa mágoa, o guardador desse ódio, a pessoa que está acumulando esse problema. E muitas vezes essa pessoa diz assim: mas eu não quero e não posso e não devo, e fulano não merece o perdão. Eu concordo. Em algumas situações, as pessoas realmente não merecem o nosso perdão. Quem merece perdoar somos nós. Porque quando nós entendemos que esse livrar-se do ódio é livrar-se de se queimar, você entende que a pessoa não se livra da consequência daquilo. Eu tenho o direito de perdoar alguém e decidir não mais ter contato com essa pessoa. Todos nós temos essa liberdade. Perdoar não significa que eu preciso conviver. Então, eu posso todos os dias ter muita raiva de alguém, perdoar essa pessoa e decidir não mais conviver com essa pessoa. Porque aquilo que ela me fez, aquela ofensa, foi tão grave que eu não consigo mais conviver com o caráter, com ou a ausência de caráter dessa pessoa. Esse é um ponto. Mas o ponto do ódio é que eu permaneço com raiva. E essa raiva
é que me queima. Isso é o ódio. Vamos olhar um outro sentimento, a inveja. A inveja, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, ninguém vai falar que tem. Como eu já fiz em várias turmas, né, até presencialmente, eu dizia: "Gente, quem sentia inveja?". Não, eu não sinto isso não. Não, de jeito nenhum. Mas sabe o que que é inveja? É quando você fala assim: "Gente, fulaninha não tem nada a ver, com esse carro. Fulano não tem nada a ver com esse cargo. Gente, ciclano e beltrano não tem nada a ver um com o outro. Como assim, né? Como assim que essa pessoa tem essa casa? Como assim que essa pessoa tem esse carro?". Então, quando eu digo assim, eu desdenho as conquistas dos outros. Eu olho para aquela pessoa e falo: "Gente, mas aquela pessoa, como assim? Essa pessoa tem esse carro, tem essa casa, tem esse marido, tem essa esposa". E na verdade, ao invés de você se aproximar daquilo que você deseja na sua vida, seja o casamento, o carro, a casa, o dinheiro, até a alegria daquela pessoa, você causa entre você, né, e aquele objeto de desejo, aquilo que você almeja, um abismo. Isso é inveja, é quando você cobiça o que o outro é, ou o que ele faz, ou o que ele tem. E convenhamos, né, todos nós em algum grau, em algum momento da nossa vida, a gente já quis alguma coisa de alguém, a gente já olhou para alguém naquele momento, até de forma inconsciente, você falou assim: "Nossa, como eu queria isso. Como eu queria estar assim". Ah, vou dar um exemplo clássico, né, eu vejo uma pessoa na praia, eu invejo e falo: "Meu Deus, como eu queria estar nessa praia". Claro que tem aquela cobiça que mata a pessoa, né, que realmente é aquela cobiça que você transparece toda aquela maldade, inclusive faz o mal. E tem aquela inveja, que é aquela inveja que você realmente cobiça o que a outra pessoa tem, ou o que ela faz, ou o que ela é. E todos nós, em algum grau, só abrir sua rede social que você vai cair nesse percalço aí de um dia ter invejado alguém ou alguma coisa, ou de ter desejado a vida de alguém, e é o que eu mais tenho ouvido nos últimos dias dos meus clientes. Insatisfação. Todas as pessoas insatisfeitas, vou te contar aí um segredinho, elas são pessoas ingratas, porque a gratidão aumenta o nosso nível de satisfação. Isso é uma pérola. A insatisfação é um sentimento de falta de aprovação. Acontece quando você constantemente diz para você assim: "Poxa, eu devia ter feito mais". E quando você faz 9, 9,5, você faz seu máximo, você continua achando que você deveria ter feito 10. As pessoas insatisfeitas, elas não são insatisfeitas apenas com elas mesmas, mas elas são insatisfeitas também com os outros. E tudo que os outros fazem também é 9, nunca é 10. Porque essa pessoa, ela não está buscando foco no 9, ela está buscando foco no 1. É como se ela tivesse recebido muita coisa, mas ela só foca naquilo que ela ainda não recebeu. Isso traz a insatisfação. E uma outra coisa muito interessante, a insatisfação é o pressuposto dos ingratos. Os ingratos não são prósperos. Foi feito um estudo com as pessoas mais ricas no mundo e foi observado uma coisa em comum. Não dos ricos, milionários, dos bilionários, trilionários. Todos eram extremamente gratos. Aí você vai me dizer assim: "Mas Malu, eu sou muito grato, eu sou muito grato, eu sou muito grato por tudo que eu tenho". Ok, se você é grato, você vai ver na sua vida mudanças de patamares. Se você não muda seus patamares, você não é grato. Porque as pessoas que são gratas e se alimentam da gratidão todos os dias, verdadeiramente sendo grato, mas não é falar assim: "Ah, mas eu sou grato. Ah, mas eu sou grato, eu sou grato. Ah, mas eu sou grato de verdade". Não, é ser grato. É de fato todos os dias: "Malu, mas eu não consigo ser grato, por tudo que eu estou passando tá muito pesado". Tudo bem, eu entendo. De verdade, eu já tive muitos dias na minha vida que eu também não quis agradecer, por nada. Mas a gente tem um exercício a ser feito. E esse exercício é o treino que a gente faz com o nosso cérebro, quando a gente engana o nosso cérebro. Eu já falei um pouquinho disso aqui para vocês. Quando vocês já passaram por uma situação assim que você tinha uma reunião muito importante, mas você tinha brigado com o seu marido, com a sua esposa, aí você fez o quê? Você enganou seu cérebro e colocou um sorrisinho no rosto, não foi? Foi. Beleza.
Você colocou esse sorrisinho no rosto. Aí como é que foi? Você foi para a reunião, foi tudo bem, tudo certo? Aí quando você voltou, você falou, gente, nossa, tinha até brigado com meu marido, meu Deus do céu, eu até esqueci o que que era. Você trouxe um engano pela sua comunicação. E é isso que a gente pode fazer para ser mais satisfeito e grato. Vou explicar isso mais no final. Vamos lá. Será que você tem angústia? Já passei aqui. Raiva, ódio, inveja, insatisfação e angústia. O que que é angústia? Sabe aquela dor no peito que você tem no coração, assim? Sabe o que que é isso? Vou te falar agora. A angústia é quando eu tenho uma série de frustrações. Várias coisas que eu fiz deram errado. Isso me levou a ter ingratidão, me sentir culpada e assim eu fico inseguro. Tá fazendo sentido aí para você o que que é essa angústia? Eu me sinto culpado pelo que eu fiz, aí eu tenho, poxa vida, zero gratidão pelo que às vezes você fez. Você olha para trás, nossa, eu fiz isso, eu agi dessa forma, como assim? Meu Deus, não tem como. Você não olha para trás e vê, eu aprendi, eu cresci com isso, eu me desenvolvi nisso. Não. Você sente ingratidão, culpa e fica insegura. Estresse, será que isso acontece com você? É quando você fica, gente, com todo o seu corpo num estado de alerta. Todo o seu corpo vive num estado de alerta, que aumenta o seu ritmo cardíaco, aumenta o seu estado de vigilância. Se alguém bate a janela, você assusta. Se alguém bate a porta, assusta. Se alguém te liga, assusta. O telefone toca, assusta. Então, você está num extremo estado de alerta, onde qualquer coisa está te afetando, porque o estresse é a nossa reação do nosso corpo, da nossa mente. A mente fica agitada, o nosso corpo está fazendo um super esforço para se manter calmo, mas os processos hormonais, eles já foram ativados. E isso aí liga o estado de alerta. Medo. O que que é o medo? Será que você sente isso? O medo é quando você, em várias situações, você imagina que o pior vai acontecer. Você imagina o pior no seu casamento, no seu trabalho financeiro, saúde, uma série de coisas. Esse é o medo. Rejeição. É um sentimento que leva você a buscar de forma incorreta a aceitação. Mas você busca essa aceitação aonde? Nos outros, nas pessoas, na validação das pessoas, no tapinha nas costas que você vai receber, no quando a pessoa vai dizer, vai lá, vai dar certo. E você busca essa aceitação no outro, mas essa rejeição começa em você. A aceitação fora mostra que a rejeição está no seu interior. Olha que importante isso, vou falar de novo. Quando você busca aceitação fora, mostra que a sua rejeição está em você mesmo está se rejeitando, por quem você é, pelo que você faz, ou pelo que você tem ou não tem. O que que é a ansiedade? É quando você, sente que está vindo uma ameaça, alguma coisa que você não sabe, que você não está preparado para isso, e você visualiza o futuro de maneira negativa. Aí você tenta se fazer o quê? Se preparar para enfrentar esse futuro negativo. Essa é a ansiedade, quando você imagina exageradamente o futuro de forma negativa. Vergonha e timidez é um sentimento que leva uma pessoa a se esconder dentro de si mesma. Então, ela teme parecer ridícula, ela teme não ser aceita, ela teme ter um defeito, ela teme ser abandonada, ela teme que, se ela mostrar como ela realmente é, ela pode ser abandonada, rejeitada, ridícula e leva a pessoa a então se esconder. Isso é vergonha e timidez. Ciúme é quando a gente tem medo de perder alguma coisa ou alguém. E para que esse ciúme aconteça, precisa que existam duas pessoas, né? Ou três personagens, na verdade, coisas, vamos chamar assim. É quando eu acredito que eu possuo, que aquela pessoa é minha propriedade, aí eu temo que alguém roube isso. Ou quando eu tenho algo, pode ser um cargo, pode ser uma função, pode ser um objeto, e eu temo perder esse algo. Então, para que exista o ciúme, é sempre necessário que tenha ali dois personagens. A estrutura do ciúme, só dando um passinho mais a fundo na estrutura do ciúme, ela tem dentro dela uma coisa que se chama imagina uma rosa, né? A gente coloca uma pétalazinha aqui.
no meiozinho dela tem alguma coisa que alimenta a minha raiva. Então, quando eu tô com ciúme, e eu venho falar mais um pouquinho disso, porque a gente tá numa mentoria de relacionamento, tem alguma coisa que me deixou com raiva. Alguma coisa me deixou insegura. Alguma coisa me deixou ansiosa. Eu exagero. O que é ansiedade? Imaginar exageradamente o futuro. O que é o medo? É quando eu antecipo que as coisas vão dar errado. Incapacidade, eu não me sinto capaz de resolver esse problema. Estresse, liga um estado de alerta. Dúvida, não sei o que está acontecendo. Eu embrulho tudo isso e chamo de ciúme. Mas veja, o ciúme é uma estrutura e ela abarca, ela abraça outros sentimentos. Por isso que o ciúme, ele é um pouquinho mais complexo. A gente precisa estudar ele com um pouquinho mais a fundo, porque o ciúme, ele vem de uma constante de outros sentimentos que eu relatei anteriormente, até para vocês entenderem o que é o ciúme. Então, presta atenção. Se eu tenho ódio, inveja, rancor, mágoa, insegurança, rejeição, vergonha, timidez, eu vivo num estado de liberdade? Não, eu vivo aprisionado. O meu bloqueio, a minha prisão está aqui. Tudo que eu quero alcançar está aqui. Se eu não removo os meus bloqueios, e aí fica mais fácil a gente entender o que é a pedra no sapato. Ah, mas eu tenho uma pedra no meio do caminho. Tá, você vai entender o que é essa pedra no meio do caminho. É a sua inércia, a ausência da ação, ela vem de um bloqueio emocional. Se você parar para ver, tudo que nós falamos aqui vem de uma cena, vem de uma imagem. Essa raiva aconteceu tal momento, dado momento. Você sabe rastrear a situação em que você sente inveja. Ah, é quando eu vejo uma roupa da fulana, é quando eu vejo fulano viajando, é quando eu vejo fulano com dinheiro. Esse medo, ele acontece quando eu imagino exageradamente o pior. Aonde? Nas minhas finanças, no meu trabalho, com meu filho. Rejeição é quando eu tenho uma imagem de rejeição, foi dos meus amigos lá atrás, foi de infância, de adolescência, de bullying, foi do meu pai, da minha mãe. Você tem uma imagem, eu coloquei várias imagens aqui, mas você tem uma imagem, e é essa imagem que bloqueia você, porque você imagina que tudo isso vai acontecer aonde? No futuro. Quando? De novo. É isso que você imagina. E é por isso que você se aprisiona. E é por isso que a gente fala assim: eu tenho impedimentos, eu tenho bloqueios emocionais. É por isso. É exatamente por isso. Agora, vamos pro. A gente vai fazer um exercíciozinho. Primeiro, eu falei aqui sobre a liberdade. A liberdade é quando eu amo. O que é amar? Amar é quando eu amo algo superior. É quando eu tenho algo acima de mim e eu consigo entender que eu sou amada e eu amo. Eu sou cuidada. Eu tenho algo superior. Eu coloquei aqui Deus, que é para a maioria das pessoas, para outras é o universo. Quando existe uma estrutura, qual é a estrutura perfeita do amor? É quando eu amo acima de tudo, eu tenho Deus, eu amo a mim mesmo e eu amo o próximo. Quando eu tenho essas três vertentes, eu tenho a estrutura perfeita do amor. Quais sentimentos você tem com mais frequência? E eu quero que você pegue papel e caneta, bem simples, papel e caneta, rapidinho, vou esperar vocês pegarem. E o que você vai fazer? Eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Você vai colocar ali raiva. Vamos fazer esse exercíciozinho? Raiva. O que eu comunico quando eu tô com raiva? O que eu falo quando eu tô com raiva? Ah, eu falo que nada vai dar certo. Aí você vai colocar. Tô fazendo aqui para mostrar para vocês, ó. Nada vai dar certo. Aí você faz um tracinho e coloca. Qual a intensidade da minha raiva? De 0 a 10. Ah, eu sinto raiva quando eu tô com raiva vamos lá. Vai botar 8. Qual é a frequência? Você vai colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia. Vamos lá, 7. O que eu penso quando eu tô com raiva? Qual é o meu diálogo interno comigo mesmo? O que eu penso? Eu penso o quê? Eu converso comigo mesmo. Eu não consigo ter paciência. Exemplo.
qual é o ambiente e quais são as pessoas que eu fico com raiva. Se eu botar aí, trabalho, casa e etc. As consequências disso na minha vida. Aí, sei lá, eu fico com estresse, eu brigo, eu xingo, eu me distancio das pessoas que eu amo. Pronto. Tá vendo aqui? Você vai fazer isso, bem simples. E bem rapidinho. Você vai fazer com todos os sentimentos. Eu vou te falar o que que é, tá? Raiva, ódio, inveja, insatisfação, angústia, estresse, medo, rejeição, ansiedade, vergonha, ciúme. Aí você vai colocar, vamos colocar ódio. Se você não sente isso, gente, não preenche, tá? Tem algumas pessoas que me perguntam aqui. Malu, não sinto ódio, não percebo que sinto ódio. Tudo bem. Então deixa zero, tá, gente? Não marca nada. Se você não sente, marca nada. Inveja, insatisfação, angústia, estresse, medo, rejeição, ansiedade, vergonha e ciúme. O que que eu comunico quando eu tenho inveja? Ah, não consigo ter isso. É muito difícil para mim. Qual a intensidade? 10. Frequência? Uma vez na semana? O que que eu imagino? O que que eu penso? Eu não sou tão boa assim. Te dando exemplos, tá? Tá vindo aqui na minha cabeça, estou falando para facilitar para ir mais rápido. Quando que eu sinto? No trabalho, com amigos. Qual o resultado disso? Eu fico triste, me isolo. Insatisfação, quando que isso acontece? Eu tirei esse desprezo aqui, tá? Coloquei outras coisas. Vamos para insatisfação mesmo. Raiva, ódio, inveja. Quem quiser anotar, ficou raiva, ódio, inveja, insatisfação. Vou botar aqui do bate-papo, peraí. É importante fazer. Eu sei que algumas pessoas não vão conseguir porque estão sem papel, mas se você tá com papel, faça. Vai cair muita ficha para você, de verdade. Aproveita esse momento aqui e vamos fazer a ferramenta. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda aqui no bate-papo, tá? Primeiro é o que eu comunico sobre cada um, qual a intensidade, estou anotando aqui, qual a frequência. A frequência é de 1 a 7. O que eu penso é o meu diálogo interno. Se quiser copiar e fazer no Word, já que está no computador, pode fazer. Em que ambiente ou com quais pessoas eu faço isso, ou em quais circunstâncias? E quais são as consequências disso para mim? Essas consequências podem ser físicas, emocionais, espirituais. Tem gente que emagrece, tem gente que engorda, tem gente que come muito, tem gente que se isola, tem gente que desacredita de Deus, perde a fé, perde a esperança.
Com relação à angústia, você sente esse aperto no peito? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o sentimento, gente, coloca aqui para mim que eu volto lá na tela do slide, tá? E revejo esse sentimento para você. Fala, nossa, tô na dúvida, não sei. Ou então liga seu áudio e me fala. Então vamos lá: raiva, ódio, inveja, insatisfação, angústia, estresse, medo, rejeição, ansiedade, vergonha e ciúme. Eu tive uma. Vou contar uma história aqui para vocês. Eu tive recentemente um cliente que eu vou mostrar para vocês aqui uma situação. Ele falou para mim que está na inércia, que não consegue agir. E que ele era uma pessoa que estava tendo um sucesso muito grande no trabalho, que a pandemia só veio realçar que ele ficou inerte, né? Que ele está sem fazer nada. E eu achei muito interessante isso que ele me falou. Aí, só uma pausa aqui que eu vou compartilhar com vocês minha tela, para vocês verem uma ferramenta que eu fiz, que eu já até fiz com alguns dos meus clientes, quase todos os meus clientes, eu faço essa ferramenta porque é assim, que não dá para não fazer, né? Todo mundo tem esse problema, tem sentimentos tóxicos, mas eu queria que vocês entendessem aqui um pouquinho das consequências que uma ação ou uma inação pode ter na nossa vida. Olha isso, gente. Isso é um caso real, tá? Eu tirei o nome, claro. Todo mundo tá vendo aí, né? Dá um ok aí pra mim, se todo mundo tá vendo uma ferramentazinha que eu acho que quem é meu cliente aqui de individual com certeza já fez. Estão vendo? Olha aqui, gente, que interessante isso aqui para vocês entenderem. Aqui eu peguei os comportamentos, eu fui mais a fundo, eu fui entender os comportamentos de pai e mãe. Era um processo business, né? A gente está fazendo um processo business, mas a gente foi entender comportamento de pai e mãe. Aí, ok, peguei os comportamentos de pai e mãe, mas vamos focar aqui nos sentimentos tóxicos, porque essa aula é de sentimentos tóxicos, né? Aí ele sente angústia, tristeza, carência, incômodo, solidão. Ele acha que não tem ninguém e sente um vazio. Aí ele se sente incomodado. Aí olha aqui que ele falou: eu me sinto de menos valor, desvalorizado, frustrado, incomodado, rejeitado. Quais são as reações? Concentra nesse azulzinho aqui. Brigo, ofendo, xingo, me isolo, procuro suprir essa carência de outra forma, fico carente de ter um homem na minha vida, reclamo, fico na minha, me fecho, tento buscar isso fora de mim. Procuro me apegar a outras pessoas, ficar triste, sem paciência, xingar, explodir, falar, ficar triste. Então, veja aqui as reações, tá? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Olha outro exemplo aqui. Vamos focar na aula nos sentimentos tóxicos. Sentimentos tóxicos. Também não vou falar o nome da pessoa. Sentimento que ele tem: raiva, humilhação, frustração, raiva, irritação, tristeza. Reação: ficar calado, ignorar, ficar bravo, ansioso, remoer, ficar pensando, não fazer nada. Ah, esse é o do não fazer nada que eu queria ter pego. Brigar, aumentar a voz, argumentar, explodir, estar com o copo sempre cheio, ficar remoendo, ficar pensando, ficar fazendo qualquer coisa, evitar fazer as coisas, fugir, inércia, medo de fazer alguma coisa, medo de dar errado, medo de ter um não, ansiedade, fico pensando que pode ter algo errado comigo, me critico por ter feito algo errado. Então, alguns resultados que isso pode ter de modo geral: ansiedade, ele pode se isolar, gerar perdas no trabalho, ser distraído, ser desatento,
não agir, desgastar o relacionamento dele com a mãe, tristeza, se afastar dela, né, no caso da mãe, de outras pessoas, ficar perdido em momentos bons. Aí ele falou: "Me blindei, ignorei tudo, me tornei indiferente, tive uma piora na saúde". Piora, né, no caso dele aqui, foi ter ganho bastante peso. Afastamento espiritual, ligo menos para o trabalho, fico menos, no intelectual e no financeiro, tive perdas financeiras, downgrade na minha carreira, não me olho no espelho, evito, porque eu já fui diferente, me descuidei, baixa estima. Olha que interessante. Se você, tiver dificuldade de olhar os seus sentimentos, saber o que que mais tem, olha para sua semana, olha para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo, ok? Vamos em frente então. Quero que você olhe aí dessa intensidade dos maiores números. Você vai pegar a frequência e vai multiplicar pela intensidade. Então, 8 vezes 7, 7 vezes 7, você vai encontrar maior intensidade, tá? Você vai pegar aqui intensidade versus frequência e vai multiplicar. Você vai descobrir o que que você tem com mais frequência. Quando você multiplica a intensidade pela frequência, que é a intensidade de 0 a 10, e a frequência de 1 a 7, você descobre o que que você tem mais, qual o sentimento mais tóxico que você tem na sua vida, ok? Ah, uma pessoa me perguntou: causas de inveja, insatisfação, não aceitação de si mesmo, rejeição de si mesmo. Vamos falar sobre soluções, tá? Você pode fazer isso com calma depois e se tiver alguma dúvida pode me mandar no privado ou lá no grupo. E o que que você vai fazer? A gente vai falar como solucionar isso, vocês querem saber, né? Claro. Malu, como que eu soluciono esse ciclo de sentimentos tóxicos? Tá, para algumas pessoas não vai ser novidade, mas eu acho que tudo que é simples precisa ser muitas vezes revisto e ouvido de novo. Para quem é meu cliente aqui já sabe que eu já expliquei. Gente, como que a gente altera as nossas crenças? Pela minha comunicação. O que que é a minha comunicação? Vamos lá. A minha comunicação, ela diz toda a minha fisiologia corporal. É o meu olhar, é o meu falar, é a forma como eu me posiciono, meu queixo para cima ou para baixo, é a forma como eu ando. E tem gente que nem observa, mas está andando assim. Já é o jeito da pessoa, ela já mudou o formato do ombro. Então, é o jeito que eu ando, é a forma como eu me expresso. Né? Tem gente que já jogou a ironia no rosto, já nem sente mais que é irônico. Então, é mudar minha comunicação. Como que eu mudo os meus sentimentos? É muito difícil eu pegar a raiva e falar assim: raiva acaba, ódio acaba, angústia acaba, mas eu tenho que comunicar. Gente, eu sempre falo aqui para vocês de coisas extremamente importantes. Primeiro, quando eu leio os meus livros, quando eu leio livros, eu altero os meus pensamentos. Quando eu assisto filmes, eu me inspiro, eu vejo histórias inspiradoras de pessoas, seja num filme, num vídeo, numa palestra, eu assisto alguém falando alguma coisa aqui, eu me inspiro. Isso muda o quê? Os meus sentimentos, porque a gente precisa de envolvimento emocional para alterar os nossos sentimentos. Então a gente assiste uma coisa, alguém fala alguma coisa que vai ao encontro daquilo que faz todo sentido, isso altera os nossos sentimentos. E aí eu começo a questionar as minhas verdades. As nossas crenças, gente, crença nada mais é do que
a sua experiência de vida, aquilo que você diz para você que por A mais B é desse jeito. A sua comunicação, ela começa aqui, eu até fiz um ciclo, né? Como que começa? Ela começa na minha comunicação. Ela verdadeiramente começa na minha é o jeito mais fácil que eu tenho, é alterando a minha comunicação. A minha comunicação, eu altero com a minha fisiologia corporal. Isso diz do meu corpo, da minha o que é meu corpo? A minha face, o meu ombro, a minha postura, da minha face. O que eu tenho na minha face? É o meu sorriso, é o meu olhar, tá certo? Aqui da minha postura, eu tenho o meu ombro, eu tenho as minhas mãos, posso estar com as mãos fechadas, eu tenho as mãos mais abertas. A minha crença, gente, o que é crença? É de alguma forma o que eu presenciei em toda a minha vida. Não só do 0 aos 12, tá? Não é só do 0 aos 12. Eu tenho menos filtro do 0 aos 12, tá? Presta atenção nisso. Eu tenho menos filtro do 0 aos 12. Mas, se aos 27 anos, veja bem, eu tive uma decepção amorosa, isso é uma crença? Sim. Instaurou-se uma nova crença. Eu tive um casamento, esse casamento é uma decepção. Eu tenho uma nova crença sobre casamento. Eu me relaciono com uma mulher, eu me relaciono com um homem, e isso traz até uma nova crença para mim. É tanto tempo que eu estou vivendo a mesma coisa que isso me faz acreditar que homens não prestam, mulheres não mudam, mulheres são chatas, casamentos são insustentáveis, a gente mantém porque tem que manter pela convenção social. Isso é o que você acredita. E muitas vezes a gente teme dizer aquilo que a gente acredita. O que são os meus sentimentos? É a raiva, é a tristeza. Muitas vezes eu faço ferramentas, como eu mostrei para vocês, e as pessoas têm uma certa dificuldade de dizer o que sentem. Então é raiva, tristeza, medo, angústia, frustração, inveja, ciúme. O que eu falei mais aqui? Ódio. O que é meu pensamento? Meu pensamento é o meu diálogo interno. É o que eu falo comigo mesmo. Malu, mas eu não falo. Fala. Você fala alguma coisa, tipo assim, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. E esse pensamento, você pensa tanto, tem gente que pensa tanto que não consegue fazer. Como esse foi esse caso desse meu cliente que eu coloquei aqui. Tem gente que pensa tanto que não consegue fazer. Tá? Quem quiser, tira print dessa tela que eu acabei de escrever na tela. Não tá no slide. Depois eu vou mandar um slide lá na plataforma. Ok, feito isso, a gente precisa curar os nossos sentimentos tóxicos. Os nossos sentimentos tóxicos, eles são os nossos vícios emocionais. Os nossos vícios emocionais nos impedem de ter uma vida abundante, porque os meus vícios emocionais trazem consequências gravíssimas na minha vida. E os meus vícios emocionais estão presentes em mim todos os dias. É a insatisfação, é a angústia, é o estresse, é a insatisfação, que é a barra ingratidão. E isso é comum ao meu dia. Como que eu mudo isso? Como que eu mudo? E hoje uma pessoa até me perguntou assim, como que eu faço para, né, ver as situações acontecendo, os problemas da minha vida e tal, e poder lidar melhor com isso? Falei, olha, eu não sei o remédio, porque eu usei todos. Mas eu sei que em diversos momentos da minha vida que eu não enxergava nada na minha frente, e aqui muitas pessoas já me acompanham, já sabem, que foi um momento, acho que teve outros momentos também, mas tem um que instaurou uma crença em mim, né, que é uma memória fotográfica, que foi quando o meu filho faleceu. Depois disso, eu tive que lidar com uma coisa que era impossível, um cenário impossível de mudar. Tem gente que fala assim, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. E é verdade. Realmente, quando a morte chega, não tem mais jeito. É fato. O único jeito que você tem é lidar com isso. E eu me apeguei muito a tudo que eu falo para vocês, né? Tudo que eu ensino para vocês, tudo que eu
que eu insisto muitas vezes que vocês façam, é porque eu fiz. É porque quando me dava raiva, quando eu estava estressada, quando eu estava ansiosa, quando eu estava insatisfeita, eu realmente colocava em prática isso. Tem um livro que eu faço, que eu adoro, que ele chama Em Busca de Sentido. E esse livro, deixa eu ver se eu acho a capinha dele aqui, quem quiser. Ele é a história de um médico que foi preso. Deixa eu pegar a imagem dele. Esse aqui, ó. Ele é a história de um médico que foi preso em Auschwitz, naquelas prisões alemãs, né? Ele era um judeu que foi preso e ele sobreviveu. E ele falava o seguinte, que ele vivia em condições subhumanas, né? Ele conta no livro que eles eram obrigados a trabalhar na abertura de uma ferrovia, de um trem. E eles trabalhavam em situações assim caóticas, né, com botas furadas, na neve, com camisa social rasgada na neve. Só que eles comiam sopa de ervilha, né? Não sei se vocês já viram alguns vídeos aí. Eles não tinham gordura para aquecer. Você pensa, mas é frio, acostuma. Tá, tudo bem, acredito. Mas eles não tinham pele, não tinha nada que aquecesse. E ele sobreviveu. E ele sobreviveu e depois escreveu um livro. E ele não queria, e depois eu vou comentar a história dele. Ele não queria que esse livro fosse publicado. Sabe por quê? Porque ele achava que ninguém ia se importar com isso. E as palavras dele fizeram tanto sentido. E o livro inteiro é sobre olhar o futuro. Inteiro. Agora me diz, se uma pessoa que estava vivendo uma condição subhumana, que foi preso, e ele falava lá no livro que o que ele tinha de mais precioso era um relato clínico que ele estava fazendo. E era um diário de bordo que ele tinha assim, sobre a medicina. E isso foi tirado dele, assim como os dentes, né? Ele tinha, naquela época, dente de platina, dente de ouro, também foi arrancado os dentes deles. As roupas dele, tudo foi tirado, a família dele, a esposa dele. Então, se uma pessoa vivendo uma condição subhumana, onde foi tirada a dignidade, lá eles viviam nus, eles não comiam, eles não tinham banho, eles não tinham roupa. Se uma pessoa que perdeu toda a sua dignidade, ela fala sobre visão positiva de futuro, eu te pergunto, o que que eu e você precisamos aprender sobre olhar para frente? Porque realmente, se a gente olhar para o lado, é desesperador. Mas a gente com certeza não chegou numa situação de guerra civil, de prisão, né, como ele viveu. Ele chama Viktor Frankl. E eu te pergunto, por que você não pode estabelecer hoje uma visão positiva de futuro? Por que você não pode pegar seu celular, entrar no Google e começar a criar o seu futuro? E a acreditar. Quem não sabe para onde vai, gente, quem entrega a sua vida à mercê das coisas, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aí você dá espaço para que todos esses sentimentos entrem em você. Se você sabe para onde você está indo, para a conquista que você vai ter, eu abro pasta no Pinterest, gente, sobre as coisas que eu quero ter. Eu coloco lá, gostei de uma coisa X que eu quero, uma casa, um carro, sei lá o quê. Eu vou colocando nessa pasta, enchendo lá, do jeito que eu quero tal coisa, meu escritório, e vou enchendo de coisa lá o tempo inteiro. Realmente, se eu ficar olhando só para o que está acontecendo ao meu redor, eu vou viver à mercê do meu redor. Mas se você estabelece uma visão positiva de futuro, como que você quer estar espiritualmente? Até o bem que você quer fazer para o mundo, se você quer ter uma instituição, se você quer escrever um livro, se você quer tocar piano, se você quer treinar pessoas, se você quer melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque uma coisa é fato, quando a gente treina a nossa emocionalidade também, não é sobre só nós, não é sobre eu, é sobre o todo.
É sobre como eu posso ser melhor do mundo, porque você fica tão bom, tão bem, que você realmente vai querer ajudar outras pessoas. Então estabelece a sua visão positiva de futuro. E uma cura para todos os vícios emocionais, que foi para mim assim uma frequência, eu fazia todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu passo para os meus clientes assim, para eles escreverem o eu sou na, tipo, na segunda, quando for na outra segunda trocar. Eu ainda dou uma aliviada. Eu, Malu, não me aliviava. Todos os dias eu fazia o exercício. A caneta, com papel, com mão, até esse meu dedo aqui ficar com calo. Eu não podia negociar o que era bom para mim. O que acontece é que muitas vezes a gente negocia o que é bom pra gente. Só que se eu não faço por mim, se eu não fizesse por mim, se eu não tivesse feito lá atrás, se eu não tivesse tirado aqueles 30 minutos por dia para virar e falar, escrever no papel, eu não fazia falando, né? Tem gente que fala que escreve eu sou falando, pode ser. O que é esse exercício, né, para quem não sabe? Eu sou inteligente, colocava lá 30 características positivas. Gente, eu te desafio, faz isso. Vai para uma reunião, vai fechar um negócio, olha no espelho, escreve tudo, todas as suas características, olha no espelho e fala isso para você. Seu dia é outro. Comece a agradecer de verdade, olha para o lado, olha para sua perna, para sua mão, olha para sua inteligência, você não tem nenhuma síndrome, você não tem nenhuma dificuldade de compreensão. Você começa a agradecer. E agradece, 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 agradece. Ok. Aí você coloca, eu sou grata, eu sou grata. Eu fazia assim, 30 exercícios de eu sou, colocando adjetivos em mim, me elogiando, me validando. E eu colocava 40 motivos de gratidão. E esses 40 motivos de gratidão, eu fazia isso todos os dias. Eram 70 linhas todos os dias. E eu pegava esse minha visão de futuro, e por muitas vezes eu olhei para o meu futuro e eu não enxergava nada. Acredite. Eu já fui uma pessoa que olhou para o futuro e não enxergou nada. E hoje o que eu tenho, o que eu sou, o que eu faço, é exatamente tudo que eu olhei 5 anos atrás. Interessante, tem alguma coisa nisso que funciona. Porque senão eu não estaria aqui falando para vocês. Eu tinha foto no meu mural, depois eu posso até pegar meu mural e mostrar para vocês. Eu dando palestra, aí depois eu fui dar minha primeira palestra, aí eu tinha foto dando curso de formação, aí eu fui dar meus primeiros cursos de formação, aí eu tinha foto ajudando pessoas, mulheres, né, especificamente, que é um grande sonho que eu tenho, uma grande missão que eu tenho, e mulheres que foram vítimas de abuso, de violência, enfim. E eventualmente eu consigo ajudar esses grupos de pessoas. E tudo que eu venho planejando em outras áreas da minha vida, minha casa, meu apartamento, meu carro, tudo eu sonhei lá atrás. Eu visualizei para que isso acontecesse e chegasse aqui hoje. E eu quero incentivar vocês a usarem do maior arma que vocês têm na vida, que é a gratidão. E pega um outro papel, eu devia ter deixado a mensagem, né? Pega bastante papel e você vai escrever uma carta de gratidão. Com certeza você pode ser grato a algo ou alguém. Com certeza alguém fez a diferença na sua vida, investiu em você, abriu mão de alguma coisa por você. Talvez tenha sido seu pai, talvez tenha sido a sua mãe, talvez tenha sido um tio, uma tia, um padrasto. Alguém acreditou, um professor, um marido, uma esposa, um chefe. A quem você pode ser grato hoje? Eu quero que você coloque o nome dessa pessoa e você escreva. Se for seu pai, você vai colocar pai. Hoje eu quero te agradecer. E eu vou deixar alguns minutinhos para vocês fazerem isso. Você vai dizer, pai, hoje eu quero te agradecer por você ter aberto mão, por você ter dito sim para mim tantas vezes. E até pelas vezes em que você disse não. Até pelas vezes em que você falou que não era bom. Quando você disse para mim que não era para eu sair, quando você disse para mim que não era para
chegar tarde. Foi bom. E você vai escrever essa carta. Pai, mãe, marido, esposa. Para quem você vai escrever essa carta? E por qual motivo você agradece? Talvez você tenha que agradecer pela vida, por alguém ter te dado a vida. Talvez você tenha que agradecer simplesmente porque alguém te permitiu estar aqui hoje, vivo. Talvez você tenha que agradecer pelo ar que você respira. Talvez você tenha que agradecer essa pessoa por ela ter te dito sim, vai. Talvez você tenha que te agradecer porque essa pessoa te deu mais do que ela recebeu. Gratidão é o maior fenômeno. É o mais complexo fenômeno. É o que desempenha a maior performance e a maior felicidade dentro do ser humano. E olha que interessante isso, sabe? Parece que as pessoas mais gratas, elas são mais felizes. E aí quando alguém me pergunta, por que eu não consigo ser feliz? Às vezes queria que essa pessoa ouvisse essa aula. Porque ser feliz é sobre ser grato. E eu acho que isso vem nos ensinar muito hoje. Sobre como a gente pode se abster desses sentimentos ruins e ser mais grata. Então escreve aí. Tirar mais uns 2 minutinhos. Eu também vou escrever.
Eu libero o microfone, é só falar eu. Então, na verdade, eu quero incentivar que vocês depositem essa carta, leiam, entreguem, faça valer a pena. E para a gente terminar, eu quero te perguntar como você está se sentindo depois que você escreveu essa carta de gratidão. Você sente raiva? Sente angústia? Medo? Frustração? Quando a gente se enche de coisas boas, a gente não dá mais espaço para as coisas ruins. Então, lembre-se de toda vez que o negativo entrar, o sentimento tóxico entrar, você aprender a ser mais e mais grato. Se for difícil, coloque no papel, lembre de alguém, lembre de uma situação e muda o seu mindset. Coloque um sorriso no rosto, tira essa vitimização, tira a tristeza e começa a enganar o seu cérebro. Olha como a gente fez uma coisa interessante. A gente começou falando de uma coisa ruim, eu tenho certeza que você lembrou de várias cenas ruins. E no final, a gente terminou falando de gratidão. E isso enche o nosso coração de quê? De alegria, de amor, de satisfação. Então, esse é o meu convite para vocês hoje. Que vocês se encham dessa gratidão. E é isso. Terminamos a aula de hoje. Quem tiver dúvidas ou quem quiser me chamar no privado também para comentar, tirar, né, fazer alguma reflexão, pode chamar que eu estou aí à disposição. Gente, foi um prazer ter mais essa aula com vocês. E nos vemos segunda que vem, ok? Beijo, beijo a todos e até a próxima aula. Obrigada, gente.